Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, que conta-nos uma história interessante. Jesus, ele foi o maior missionário da história. E Paulo vem, consequentemente, imitando a Jesus, e ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus percorreu grandes cidades, reinos, nações, para pregar o Evangelho, e Saulo, que se tornou Paulo, também fez o mesmo. E os discípulos também fizeram um excelente trabalho para Jesus, e nós estamos aqui dando continuidade a esta excelente obra que não pode e não vai parar. Olha só, esse texto aqui relata-nos um momento em que Jesus olha para os seus discípulos e diz: entremos dentro do barco e passemos para o outro lado da margem. E Jesus entra e vai em direção a Decápolis. A palavra Decápolis significa conjunto de 10 cidades. Jesus entra no barco e caminha, começa a ir em direção a Decápolis. Lembrando que Jesus estava cansado, porque Jesus foi 100% Deus, mas 100% homem também. E como homem, Jesus sentiu fome, a ponto de Satanás lhe tentar, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aleluia, porque está escrito, e Jesus também usa a palavra para rebatê-lo. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o diabo teve a audácia de tentar a Jesus com uma pedra para que este transformasse em pão, é porque Jesus sentiu fome. A Bíblia diz que Jesus se alegra em um determinado momento. A Bíblia diz que Jesus sente compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. A Bíblia diz que diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. E a Bíblia agora diz que Jesus, estando cansado, nesta ocasião em que eles entram no barco, Jesus deita na polpa do barco e dorme. E Satanás, o adversário das nossas almas, ele não brinca em serviço, ele tinha a sua, como nós possamos dizer, o seu principado instalado em Gadara. Um rapaz era possesso por uma legião de demônios, e a história desse rapaz é chocante, porque além de estar possesso, ele andava nas montanhas, gritando de dia e de noite. Ele dormia e fazia a sua morada no meio dos sepulcros. Era um homem que dormia dentro de um cemitério. Tem pessoas aqui que, se eu te der, eu não, porque eu não tenho, mas o meu amigo Robinho ali, que é rico, se ele te desse R$1.000 agora para você entrar dentro de um cemitério, você ia dizer: pode ficar com os seus R$1.000 para você, não quero, faça bom aproveito deles. Existem alguns corajosos aí que entrariam sem problema nenhum, mas a grande verdade é que cemitério dá medo de entrar de dia. E aquele homem morava no meio dos sepulcros, dormia no meio das tumbas, e ele se cortava com pedra. Era alguém que causava medo, causava pavor, só de ouvir a voz dele. Ele andava nas montanhas gritando. A polícia prendia ele, colocava algemas em suas mãos, correntes em seus pés, e ele despedaçava as correntes, despedaçava as algemas, e a Bíblia diz que ninguém podia prendê-lo. Pense um indivíduo desse, que andava gritando de dia e de noite, devia ter uma performance, uma aparência horrível, porque ele se retalhava com pedras, ele se lançava no meio do fogo, seu corpo era todo cortado, o seu corpo era todo queimado, ele andava gritando, obviamente, já não cortava as unhas a tempo,
já não tomava banho a tempo, aleluia, já não escovava os dentes a tempo, já não cortava o cabelo. A aparência desse rapaz devia ser monstruosa, talvez o seu cabelo queimado pelo fogo, porque ele se atirava no fogo. Era aquela pessoa que eu não queria ver ela, você não queria ver ela, e se a gente encontrasse com ele no meio da rua, e a gente visse um portão aberto, a gente entrava para evangelizar na hora. Se tivesse uma rua, a gente virava na hora, com medo dele, porque de fato era uma pessoa que causava medo. Que é isso, pregador? Eu sou crente da Assembleia de Deus, você acha que eu vou ter medo de um endemoniado? Irmão, quando você vê um rapaz, igual eu era há 17 anos atrás, um boné à barreta, uns cordãozão de prata, um bermudão da Ciclone, você já quer virar a primeira esquina que você vê? Imagine se você visse um rapaz dessa natureza, endemoniado, que andava gritando, que causava pânico, pavor, ele estava possesso por uma legião, ele era o terror de Decápolis. Ele era o terror de 10 cidades, mas Jesus decide salvá-lo, Jesus decide libertá-lo. Então Jesus entra no barco, mesmo cansado, ele vai dormir, e mesmo dormindo, Jesus sabe para onde está indo. Só que, como os demônios possuíram aquele rapaz, uma legião, um principado que já dominava a região de Decápolis, percebe-se que Jesus está vindo, eles vão tentar parar de Jesus, porque o inimigo não quer que Jesus desfaça as obras dele, mas a Bíblia diz que Deus, ou melhor, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então Jesus está vindo, e quando Jesus está vindo, a Bíblia Sagrada diz que uma grande tempestade se levanta e o barco começa a ir a pique. Era comum durante tempestade, nós vamos ver isso, quando Jonas estava naquele barco, que não era para ele estar, vem uma tempestade, o que os marinheiros fazem? Começam a jogar as coisas para fora. Por quê? Porque o barco, quando as ondas estão altas, quebrando, o que faz um barco afundar não é o excesso de água dentro dele? Pois é, então eles tiram algumas coisas para fora, para quê? Para que o barco fique mais leve e suba mais, ou seja, fique mais alto e as ondas tenham uma dificuldade maior de quebrar dentro deles. Então o primeiro procedimento era esse. Só que quando não dava jeito, eles começavam a orar, cada um clamar o seu Deus, só que nessa ocasião, quem estava naquele barco era Jesus. E Jesus deitado estava, deitado ficou. Eu não consigo crer que Jesus continuou dormindo, até porque a tempestade estava quase virando o barco, mas Jesus permaneceu deitado. Por que, pregador? Penso eu, aleluia, que Jesus esperou que algum daqueles discípulos, no momento daquela tempestade, tivesse uma atitude igual Jó teria, se Jó tivesse naquele barco. Porque se Jó tivesse ali, você não ia encontrar desespero na parte de Jó, você não ia ver Jó desesperado, simplesmente Jó olharia para a tempestade, olharia para o vento e dizia: se eu fosse vocês, ficaria quietinho no lugar de vocês, porque eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele levantar dali, ele vai acabar com a festa de vocês. Mas a grande verdade é que não era Jó que estava ali, quem estava ali era Pedro, Tiago, João. Os discípulos entram em pânico, entram em desespero, e eles começam a gritar, incomodar o mestre, diz a Bíblia, ou seja, despertar Jesus, e eles dizem a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E isso é comum nas nossas vidas. Nós sabemos que Jesus está no nosso barco, mas parece que ele não está se importando com o nosso problema. Se você perguntar para qualquer pessoa, quando a gente vai evangelizar, que a gente fala: Jesus te ama, a maioria das pessoas responde: a nós todos. Não é? Porque as pessoas, elas têm convicção de que Jesus está com elas. Todo mundo, Deus está comigo, Deus é contigo, Deus é conosco.
As pessoas têm uma convicção. Deus realmente está com todo mundo. Mas não é todo mundo que está com Deus. Porque a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como eu quero. Não adianta eu crer, Deus está comigo. Sim, Deus está contigo. Mas e você está com Deus? Só tem um jeito de estar com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só está com Deus quem está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Jesus está ali deitado, parece que ele não está se importando com o problema, mas ele está sim. E Jesus estava naquele barco a propósito, porque se Jesus não tivesse naquele barco, aquele barco iria afundar. Esses dias Jesus falou algo comigo que eu fiquei maravilhado. Minha esposa, ela prega muito mais do que eu costumo dizer que eu grito muito. Ela prega mesmo. E quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente recebe uma palavra do céu, a gente tem costume de chamar um ao outro e dizer, nossa amor, olha que lindo, olha a forma que Deus falou comigo, olha que revelação profunda, porque maior revelação do que a Bíblia não tem, tá? Aleluia. É ilusão. Aí, esses dias eu chamei ela e falei, amor, olha só o que Jesus falou comigo. Pode não ser interessante para ti, pode não ser importante para você, mas para mim foi tão forte. E no final ela acabou concordando comigo. Eu falei, olha, é normal a gente ver pessoas dizerem assim, quando eu não era crente, as coisas pareciam ser mais fáceis. Só foi eu entregar minha vida a Jesus, dificultou tudo. Se eu soubesse que era difícil, desse jeito, eu não teria ficado crente. Da mesma forma, os que já são crentes, rapaz, eu estava quietinho. Só foi eu começar a orar, piorou tudo. Se eu soubesse, não tinha começado a orar. Não tinha começado a clamar. Só que é isso que o inimigo quer que a gente interprete e entenda. Mas a grande verdade não é essa. Não é que depois que alguém aceitou a Jesus, entregou a vida a Jesus, as coisas pioraram. Não. Não é que depois que alguém começou a buscar a Deus, as coisas pioraram. Não, foi Deus que se antecipou e te trouxe para perto dele, porque tu passaria por essa prova de qualquer jeito. E ele sabia que se você não tivesse com ele, você não suportaria. Então não pense você que piorou depois que tu aceitou Jesus. Não, foi Deus que te trouxe para perto dele para tu passar essa luta com ele. Porque com ele tu vai passar e não vai parar, não vai morrer, não vai fracassar. E o nome de Jesus será glorificado. Então Jesus, eles iam passar na tempestade de todo jeito, mas Jesus se antecipa e entra no barco. Jesus está no barco, aleluia. Aí quando Jesus levanta, Jesus olha para o vento, olha para a tempestade e dá uma ordem e ambos cessam. E a Bíblia diz que houve grande bonança, glória. Os motivos, alguns motivos, melhor dizendo, pelos quais Jesus permite tempestade na nossa vida. O primeiro é para nós começar a colocar algumas coisas que está pesando o nosso barco para fora. É só o vento chegar, crente aparece em culto de doutrina, crente aparece em culto de oração, crente começa a andar com aquelas irmãs do coque, crente começa a andar, subir monte, crente começa a fazer campanha, é só a coisa estreitar. A gente faz uma autoanálise, aí a gente pensa, será que as roupas curtas que eu ando usando? Será que as mentirinhas que eu ando contando? Será que é o que eu estou fazendo com o meu próximo? Será que é as atitudes que eu estou tendo? Aí você começa a arrancar aquilo que não presta, aquilo que está
está te fazendo afundar para fora. Esse é um dos primeiros motivos pelos quais Jesus permite tempestade na nossa vida. Segundo motivo, a gente ora, pede a Deus, Jesus venha libertar, venha fazer uma obra. Quando Jesus entra em cena para vir libertar, porque Jesus está indo libertar aquele homem, Jesus está indo trazer de volta alegria para uma família. E quando o céu começa a se movimentar para dar vitória a alguém, o que o inferno faz? Bora fazer ele pular do barco antes que ele receba a bênção. Aí piora tudo, aí o crente quer desistir, quer pular do barco. Não pule do barco, não desista. Se o inferno está desesperado, não é porque Jesus está vindo aí para resolver a situação. Oh glória! E Jesus continua. Ele dá um basta na tempestade. E a Bíblia diz que depois da tempestade houve uma grande bonança. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Levante a mãozinha quem quer ouvir. Depois da tempestade virá uma grande bonança. Depois da tempestade virá uma grande bonança. Eu vou repetir mais uma vez. Depois da tempestade virá uma grande bonança. Aleluia. Já vai se cumprir aquela palavra. Eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chega. Ô glória. Ninguém chora para sempre na presença de Deus. Tem dias que são difíceis, tem dias que dá vontade de parar. Sim. Se você me perguntar, pregador, qual foi a última vez que você pensou em parar? Tem quantos anos? Eu vou te dizer, algumas horas, alguns minutos, porque a vontade de parar é constante. Ah, eu nunca tive vontade de parar, pregador. Eu nunca fui crente. Simples assim. Todo mundo já teve vontade de parar um dia. Nós só não paramos porque Ele nos ajuda. A Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer. Se não fosse Ele, não estávamos aqui. Só que Jesus está enfrentando uma tempestade com os seus discípulos só por causa de uma alma. Jesus está dentro de um barco que quase afundou só por causa de uma alma. É por isso que Jesus é o nosso maior exemplo. O que eu estou disposto a fazer por uma alma? Será que eu estou disposto a enfrentar tempestades para ganhar uma alma? Será que eu estou disposto a renunciar o sonho da faculdade para ganhar almas? Será que eu estou disposto a renunciar a alguma coisa da minha vida para ser um ganhador de almas? Será que eu estou disposto a enfrentar problemas para simplesmente ganhar almas? Muita gente não quer, mas quem se dedica vira um ganhador de almas. Alguém disse para mim assim, nossa, Gabriel, deve ser o máximo, muito legal, viver de cidade em cidade, de aeroporto em aeroporto, de hotel em hotel, viajando, pregando o evangelho. Eu falei, irmão, não é tão simples quanto parece. Ele disse, mas como assim é o sonho de qualquer um viver viajando? Eu falei, amigo, provavelmente toda viagem que você fez foi a passeio. E viagens a passeio, viagens de férias são maravilhosas. Eu quero ver é você terminar de pregar, Jesus batizar mais de 100 com o Espírito Santo, as pessoas virem no final do culto, um monte delas tirar foto com você, falar que você é um bom pregador, dizer que se espelha em você, mas 40 minutos depois, você está sozinho dentro de um quarto de hotel e o seu filho te ligar chorando, papai, eu estou com saudade. E a sua esposa te ligar, amor, eu queria que você estivesse aqui. Eu disse a ele, é legal viver de cidade em cidade, viajando, para quem não tem compromisso nenhum com a família, para quem não tem responsabilidade. Agora, para quem honra a família, sabe que é renunciar, às vezes, à própria família, para cuidar da família de pessoas que você nem conhece. É você deixar, quantas vezes
Teve uma vez minha filha pequenininha, moça, ela sempre é mais apegada ao pai, e minha filha adoecia todas as vezes que eu viajava para pregar. Aí porque se não leva a família, irmão, como é que leva a família? Se for levar uma família, eu, minha esposa e 2 filhos, a igreja tem que pagar no mínimo de 3 a 5 mil reais de passagem. Não é toda a igreja, então a gente renuncia de fato, sai de casa para pregar o evangelho, isso por amor às almas. Então essa ilusão que criaram, porque é diferente ser um pregador genuíno do evangelho de ser um artista de púlpito, um artista gospel. Não, eu não sou um artista gospel, não pretendo ser, eu sou um pregador do evangelho, eu dedico minha vida a ganhar almas e eu aprendo com Jesus que para ganhar almas, às vezes nós vamos passar solidão, às vezes nós vamos estar distante de pessoas a quem amamos, às vezes nós vamos nos sentir só, cercado de pessoas, mas o importante é que Jesus sempre vai estar conosco, cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aí o que acontece? Jesus está enfrentando uma tempestade por alguém que, convenhamos, a sociedade desejava a morte. Não está escrito isso na Bíblia, porém eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tive um rapaz que eu não conheci, mas foi bem próximo à minha casa, aquele Lázaro. Quantas pessoas, até crentes, desejaram a morte daquele rapaz? Você sabia que aquele rapaz frequentava cultos? Você sabia que ele recebeu uma profecia que o diabo estava armando para destruir com a vida dele? Para ele não fazer o que ele estava querendo fazer? Só que ele não ouviu a voz de Deus. E foi lá e fez algumas atrocidades. Algumas, pelo que eu fiquei sabendo, acusações que fizeram contra ele não eram verdadeiras, mas algumas eram verdadeiras. Caiu na mídia, tido como um serial killer, um louco, e muita gente desejou a morte daquele rapaz. E eu pedia a Deus que ele não morresse e que Deus o salvasse. Ah, pregador, você fala isso porque não foi nenhum parente seu que ele matou. Sim, mas isso não me dá o direito de me achar melhor do que ele. Quer comparar eu com aquele rapaz? Sim, talvez você fosse bem pior do que ele, se a graça de Deus não tivesse te alcançado. Porque o que seria de nós, se a graça do Senhor não tivesse nos alcançado? A Bíblia diz, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Então, se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, talvez os demônios que alcançou ele tivessem nos alcançado e nós cometêssemos atrocidades pior do que aquele rapaz. Porque existem situações, irmão, que não dá para crer que um ser humano em sã consciência, em boa condição mental, faria. A gente entende que tem uma força das trevas por detrás. Que Deus guarde as nossas crianças. Um psicopata daquele entrar numa escola e matar crianças de forma cruel, como aconteceu esses dias, não tem como não pensar que tem uma força maligna por detrás disso. Obviamente tem, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, obviamente, pessoas desejavam a morte daquele rapaz. Afinal de contas, ele causava pânico. Um rapaz que andava gritando, andava se cortando. Mas Jesus vai enfrentar uma tempestade por ele. Por alguém que ninguém dava nada. Por alguém que a sociedade desejava prisão perpétua, desejava morte, mas Jesus está enfrentando uma tempestade por ele. Eu me lembro aqui de uma moça que tem a minha admiração demais. O nome dela é Débora. Eu morava em uma favela chamada Favela do Mingau, Sol Nascente, Ceilândia, e nessa favela tinha uma rua chamada Rua 10, a gente deu o apelido para essa rua de Rua 10, que a Rua 10, para entrar nela, por um lado, tinha um beco bem fininho, e do outro, a rua era toda esburacada, então quase carro não entrava lá. Para a polícia entrar lá só em situações de emergência, urgência mesmo. E era um cenário ideal para venda e uso de drogas, e em frente à minha casa se vendia drogas, se usava muita droga. A gente ficava, na época, alguns jovens que até morreram, com arma na mão, dando tiro para cima, aterrorizando a vizinhança. Era normal lá essas situações. E eu ali no meio perdido,
E tinha um colega meu, o nome dele, a gente colocou o apelido dele de Zé Galinha, na época que surgiu aquele filme Cidade de Deus. O nome dele era Rivalino, Rivalino, e a gente ficava chamando ele de Zé Galinha, de Rivalinha, sei lá, e pegou Zé Galinha. Sei que pegou Zé Galinha, e a gente chamava de Zé Galinha, e era um colega da gente que tinha vindo de Minas e acabou se envolvendo ali no meio da bandidagem. E esse rapaz começou a namorar com a irmã de uma moça que era crente, serva de Deus. E um dia eu estava descendo para a favela, eu encontro esse rapaz, o Zé Galinha, a namorada dele e a cunhada dele, que era crente. Eu chamei ele, eu falei, Zé Galinha, vem cá, vem cá. Cara, essa menina aí, ele é minha cunhada. Eu falei, me apresenta ela, bicha bonita, porque as crentes é bonita, né, irmão? Glória a Deus por isso. Aí eu falei, me apresenta ela. Ele disse, tá doido? Eu falei, doido por quê? Ele disse assim, ela é crente. Eu falei, daí? A crente não quer vagabundo, não. Eu falei, para, moço, vai que eu viro pastor. Falei, me apresenta ela lá, fala com ela. Ele, tá bom, vou falar com ela. Ele foi lá falar com ela. Ela disse, ele quer me conhecer? Fala para ele vir aqui domingo, para a gente ir na igreja e ele me conhece. Não era aquelas crentes que qualquer um que mandar um zap, ela vai, não. A bicha era crente mesmo, viu? Aí eu, falei, tá bom, domingo eu venho aí para ir para a igreja com ela. Só que domingo eu esqueci. E tinha uma festa para mim, me arrumei para ir para a festa. Estou subindo, eu encontrei o Zé Galinha. Olha como Deus faz as coisas. Aí o Zé Galinha falou, tá indo para o culto, cara? Eu falei, que culto, maluco? Estou indo para uma festa ali. Ele, tu não vai para o culto, não? Eu falei, não. Ele, moço, a menina está te esperando lá. Eu falei, que menina, moço? Ele, minha cunhada, tu não disse que ia para o culto com ela? Ela perguntou por tua semana toda. Vai lá, ela está te esperando. Aí eu pensei, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Já que a irmã está interessada, eu vou lá conhecer a irmã. E eu fui. Geralmente no mundo, quando você vai conhecer uma moça, na minha época, né? Hoje as coisas mudaram, hoje as moças que se jogam para cima dos caras, na minha época você levava 100 fora para você conseguir dar um beijo na boca. Hoje as meninas se oferecem para homem até casado, é uma coisa absurda que a gente vê por aí. Aí o que acontece? No mundo, na minha época, você ia conhecer uma menina, você chegava para se apresentar, prazer, Gabriel, e tentava dar o terceiro beijo na boca. Era a expectativa, nem sempre era a realidade. Aí eu pensei assim, eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da irmã, né? Mas 3 beijinhos eu dou nela. Só que a postura de crente dela, a postura de serva de Deus dela, sabe? Aquela postura de crente raiz mesmo, me colocou no meu lugar. Como tem sido a minha postura? Como tem sido a sua postura? Quando eu cheguei perto dela, que eu olhei, eu disse, oi. Ela disse, vamos para o culto? Eu disse, vamos. Aí ela começou a falar de Jesus para mim. E ela foi falando de Jesus, o testemunho dela é incrível. Ela morreu dentro de um banheiro. Saudosa irmã Cláudia, que foi uma companheira amiga na fé, me ajudou muito no início da minha caminhada. Aquela senhora da Deus e Amor, era a tia dela. Quando Débora morreu dentro do banheiro, ela colocou as mãos na cabeça de Débora e repreendeu o espírito da morte. Deus trouxe Débora de volta à vida. Aleluia. E ela me contou o testemunho dela e ela foi falando, Jesus é incrível. Jesus é maravilhoso. E ela foi falando de Jesus para mim. Quando eu cheguei na porta da igreja, as lágrimas desciam no meu rosto. Eu fiquei assim, um culto todinho, não prestei atenção em nada, voltei para casa pasmado, pensando, o que essa menina tem? Que quando ela fala desse Jesus, dá vontade de chorar. Hoje eu entendo, aleluia, ela tinha um nome que está acima de todos os nomes, que inferno não resiste, ser humano não resiste, o céu não resiste, nada resiste o nome dele. Ela era cheia do Espírito Santo de Deus, ela era uma serva de Deus autêntica, disposta a ganhar almas. Hoje eu entendo isso. E aí eu fui para casa, no outro dia, segunda-feira, estou lá na favela, na Boca de Fumo, com a bandidagem ali, essa moça entra na Rua 10, eu nunca esqueço dessa cena, ela com uma blusinha rosa, uma saia verde, ou era a saia rosa e uma blusa verde, mas eram essas as cores, nunca esqueço disso, uma sandalinha havaiana, uma biblinha na mão, crente de rachar. Ela chegou próximo aonde eu estava com os bandidos e me chamou, eu me aproximei dela, ela disse, eu vim te convidar para ir para o culto.
Eu falei, hoje é segunda-feira, tem culto? Ela disse, culto de oração. Eu queria que os irmãos orassem por você. Eu fiquei surpreso com a vinda dela na favela. Falei, não, tudo bem, vou sim. Espera aí. Me arrumei, corri, me arrumei e fui para o culto. Quando foi no outro dia, por incrível que pareça, beirando às 6 horas da tarde, ela entra na favela de novo. Aí você sabe como é que é maloqueiro, né? Bandido. Principalmente quando fuma maconha. Fica doidão, sorrindo à toa e zoa de tudo. Eles começaram, ih, cara, olha lá, crente está vindo, vai casar, vai virar pastor. E eu acho que eles estavam certos. Estou quase lá. Aleluia. Aí ela chegou, se aproximou, me chamou e disse, olha, eu vim te convidar para ir para o culto. Aí eu tinha encostado no madeirite, eu morava num barraco de madeira, e uma mãe que tem um filho nas drogas, no mundo do crime, ela não dorme enquanto ele não chega, não é verdade? Ela está sempre esperando uma notícia de que ou morreu, ou levou facada, ou levou tiro, ou foi preso. É sempre assim a realidade de uma mãe que tem um filho nas drogas. E ainda tem uma turma aí que quer liberar as drogas, irmão, o sangue de Jesus tem poder, que Deus guarde a nossa geração. Aleluia. Se sem liberar já é terrível, imagine se liberar. Que Deus guarde as nossas famílias. Aí o que acontece? Eu encostei no madeirite e eu não sabia que minha mãe estava do outro lado do madeirite ouvindo tudo. Né? Aí eu falei para a irmã Débora, não leva a mão não, hoje eu não vou não. Tá? Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não tenho uma roupa para ir para a igreja hoje. Minha mãe gritou lá dentro, eu arrumo uma roupa para ele já já. Eu entrei lá dentro, eu disse, mãe, ela vá logo, rapaz. Minha mãe fala que a Débora foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. E de fato eu agradeço a Deus pela vida da irmã Débora. Eu entrei, me arrumei e falei, mãe, ela vá logo. Eu peguei e fui para o culto. Aí ela falou, amanhã é culto de libertação. E eu não quero descer lá na favela para te chamar, não. Mas você vai? Eu disse, vou. Porque ela disse assim, você vai? Mas o olhar dela dizia, você vai. Aí eu falei, vou. Aí uma coisa que ela me falou, que eu vim conhecer a palavra depois, e vi que é bíblico, ela disse, olha, eu não vou lá amanhã te buscar. Eu não sei vocês. Mas o crente, a palavra dele é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou. Com a intimação dessa, como é que não vai, irmão? Nenhum oficial de justiça não faz uma intimação dessa. Aí eu falei, tá bom, vou. Aí eu fui para o culto, quarta-feira, culto de libertação. Irmã Débora nem falou comigo direito. Eu pensei, estou livre da irmã. Glória a Deus. Aleluia. Voltei para casa, estou tranquilo. Só que quinta-feira, 6 horas da tarde, irmã Débora entra de novo. E, irmãos, eu acho que Deus falou com ela, vai porque é para mim um vaso escolhido. Só pode, não tem condições não. Para ela insistir desse jeito, mas ela aprendeu com Jesus, que às vezes é importante insistir com alguém um pouquinho mais. Aí ela chega lá, me chama e eu já comecei a pensar 1001 coisa para dar uma desculpa para ela. E a maloqueira aí, vai casar, a irmã, rapaz, vira logo pastor, vira logo crente, casa logo com a irmã tá riada, não sei o quê. E eu falei, quieta, moça. Aí ela me chamou, aí eu afastei do madeirite para não correr o risco de a minha mãe entrar no meio. Aí ela falou, vim te chamar para ir para o culto na quinta-feira. Eu falei, irmã, tem culto na tua igreja todo dia? Ela disse, Gabriel, na verdade não tem culto dia de quinta-feira, mas tem um pastor de fora dando um estudo sobre o Apocalipse, está tão interessante, eu queria que tu fosse lá ouvir a palavra. Aí eu falei, tudo bem. Não, na verdade eu não falei tudo bem, eu falei para ela assim, olha, não vai dar para mim hoje, não leva a mão não. Ela disse, por quê? Eu falei baixinho para minha mãe não ouvir. Eu falei, meu perfume acabou. E eu não vou para a igreja assim, né? Tu sabe. Ela, muito educada, falou, não, tudo bem. Só que a desculpa que eu dei para ela, não sei se para o meu azar ou para a minha sorte, eu acho que para a minha sorte, foi a pior desculpa que eu poderia dar. Por quê?
ela era revendedora da Natura. 15 minutos depois ela entra com aquele embrulho de presente da Natura na mão, me chama e a maloqueiragem, tá ganhando até presente, cara, casa logo, não sei o quê. Ela falou, Gabriel, não leva mal não, eu senti de Deus de te dar um caiaque. Aí eu não sou bobo também, né, eu senti de Deus de receber. Aí eu falei bem assim, tá bom, irmã Débora, eu vou para a igreja contigo. Aí eu fui, aí ela falou, olha, amanhã eu não vou te perturbar não, à noite, porque o culto é à tarde. É rapidão, de 3 a 5 você já está liberado, à noite você pode fazer o que for, vai lá. Eu falei, tá bom. E eu fui no culto, inclusive eu fui dirigente desse culto mais de 3 anos depois. Mas eu fui nesse culto à tarde, voltei. No sábado era aniversário de uma amiga minha, e eu pensei, hoje essa irmã Débora não pode me achar. Vai ter a festa da Gisele, eu preciso ir para a festa da Gisele. Aí, quando deu umas 5 horas da tarde, eu me arrumei, sumi da favela. Aí foi eu, Zé Galinho, uma turma para essa festa. E pense numa festa terrível, Racionais, Facção Central, rap pesado a noite toda, muita cocaína, muita maconha, muita droga, muito preso que estava de saidão, muita gente armada. Sabe, um lugar propício para a vida de alguém ser ceifada. Mas Deus me guardou ali, me droguei a noite toda. Quando foi pela manhã, nós voltando para casa, eu, Zé Galinha e mais um amigo, aí eu comecei a lembrar das palavras que a irmã Débora pregava para mim, porque eu fugi dela, mas não dava para fugir do Jesus que ela me apresentou. Não dava para fugir da presença de Jesus, que já estava tocando no meu coração. Aí eu caminhando assim, aí eu baixei a cabeça, o Zé Galinho olhou assim e disse, o que é, cara? Eu falei, nada não. Ele, vixe, tá doidão. Eu falei, não tô não. Aí eu joguei o cigarro para lá, ele, que lombra é essa? Eu falei, não é lombra não. Ele, o que é então, maluco? O que tu tem? Eu estava já com o olho cheio de lágrimas, eu falei, quer saber do negócio, cara? Isso não é mais vida para mim. Nunca mais eu fumo cigarro, nunca mais eu fumo maconha, nunca mais eu bebo nada, nunca mais eu quero saber dessa vida. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Ele olhou e disse, é isso mesmo, cara, vai para a bênção, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Aí eu fui, aleluia, para aquele dia a história inverteu, eu nem dormi, o efeito da droga passou, fiquei pensando em Jesus o dia todo, na igreja o dia todo, 6 horas da tarde a história inverteu. Eu que cheguei no portão da Débora e falei, Débora, me leva para a igreja, eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. Fui para a igreja, aceitei a Jesus como meu Salvador. Glória, isso tudo porque ela insistiu, invadiu a favela, foi atrás de mim. Você está disposto a ir atrás de alguém? Jesus enfrenta uma tempestade, vai atrás de alguém. Aí quando eu aceitei Jesus, confesso que eu meio que me arrependi, né? Que você pensa num monte de coisa que supostamente o inimigo põe na tua cabeça que você está perdendo, mas na verdade você não está perdendo nada, você está ganhando. Aí eu falei para a irmã Débora, deixa eu te falar um negócio. Eu virei crente, mas está vendo meus bonés, a barreta, meus cordão de prata, meus bermudão da Ciclone? Não paro de usar não. Ela disse, não, tudo bem. Eu falei, gosto de ouvir Racionais e Facção Central. E como todo bom nordestino, sou forrozeiro. Não paro de ouvir, não. Ela, não, tudo bem. Gosto de ir no forró, não vou deixar de ir, não. Ela, tudo bem. Aí eu falei assim, né? Porque no fundo, a gente sabe o que é certo e o que não é. Eu olhei para ela assim, e pode ser crente assim? Ela disse assim, Gabriel, o meu dever era te ganhar para Jesus. Agora, se tu se converteu de verdade, tudo que ele quiser tirar de você, ele vai tirar sem você sentir falta. Que pastor não muda ninguém, pregador não muda ninguém. João Batista pregava uma mensagem dura, chamava algumas pessoas de raça de cobras, mas ele simplesmente pregava. Mas não foi João Batista que mudou ninguém. Jesus veio e fez todo o procedimento, foi batizado sem precisar. Por quê? Porque o pregador prega, mas é Jesus que ensina o que é certo. É Jesus quem muda, é Jesus quem transforma. Então não queira mudar alguém à força. Deixa o Espírito Santo mudar. Eu tinha uma tatuagem na perna que ela começou a me incomodar.
eu fiquei 3 anos, eu tinha uma tatuagem na perna e um caroço bem aqui no meu lado esquerdo. Eu fiquei 3 anos que toda madrugada eu passava no mínimo 1 hora. Eu colocava as mãos em cima da tatuagem e falava, Deus, apaga essa tatuagem, ela me incomoda. Colocava a mão no caroço e falava, Deus, faz esse caroço sumir. Durante 3 anos eu fiquei orando, até que eu parei de orar. E quando eu menos percebi, eu olhei, não é que Deus vai sair apagando todas as tatuagens, mas a minha, ele apagou. Na minha foto de presidiário, que infelizmente eu tenho uma foto daquela de presidiário e não me orgulho dela, tem lá, a Polícia Civil tirou a foto da minha tatuagem. Aí o que acontece? Quando eu menos esperei, um dia eu olhei na minha perna, cadê a tatuagem? Eu não tinha percebido. Quando eu vi que a tatuagem sumiu, eu lembrei do caroço. Quando eu olhei, cadê o caroço? Jesus fez a tatuagem sumir e fez o caroço desaparecer, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus me salvou, me libertou e me mudou. Aí, uma coisa interessante, eu já volto aqui para a mensagem. Olha só, tinha uma vizinha minha, o nome dela é Márcia. Eu não sei se Márcia aceitou Jesus, eu preguei muito para ela na época. Mas pense numa vizinha, um vizinho, ela e o esposo dela, tinha uma aparelhagem de som que parecia a Smurfs Disco Club. E eles ligavam aquele som que estrondava tudo, incomodava mesmo a rua, tremia tudo. Aí eu gostava disso quando eu não era crente. Aí eu estou lá em casa, tranquilo, ouvindo Racionais, fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca esqueça. Aí bate palma, quando eu olho, a irmã Márcia. Profetiza, a irmã Márcia. Márcia chegou e disse, ô irmão, tu agora não é irmão? Eu disse, sim. Ela disse, irmão, não pode ouvir Racionais não, cara. Eu olhei para ela assim e pensei, vá, cuidar da tua vida, rapaz. Mas não falei nada. Ela falou, olha, eu tenho um CD de crente ali. Espera aí, eu vou buscar para tu. Aí ela foi lá buscar o CD de crente. E, irmão, Deus usou ela. Esse CD, a primeira música, já dizia assim, já está neste lugar o maior nome que há. Vai mandar todo o mal sair e a bênção Ele vai te dar. Aí começou, pense na unção, veja a unção, pregue na unção, louve na unção. Aí chegou no refrão, sinta a unção que acaba de chegar, está caindo como chuva, está enchendo este lugar, sorria, cante, chore, assentado ou em pé, adore. É unção de Jeová. Em frente à luta agora, pise em cima do leão, rasgue o urso pelo meio, com a força de Sansão, tua vitória é certa, pode louvar. Meu irmão, é unção. Aí foi passando as músicas pra frente, aí veio aquela, já na alva luz do dia, lá estava a cena. Aí foi passando lá pro finalzinho, quem nunca conhece essa, né? 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer. E eu gostei desse negócio, irmão. Aleluia, oh glória, aleluia. Daqui a pouco Racionais não me fazia mais parte da minha vida, nem facção central, agora era só Cassiane, Lauriette, aleluia, Eliane Silva, a Valquíria Zona, eita glória. E eu peguei gosto pelas coisas de Deus, pela adoração, Antônio Cirilo, poderoso Deus, as equipes de louvor, Espírito, que desce como fogo. Hoje eu entendo que as canções do céu é melhor do que qualquer música dessa terra. Para quem diz que nunca deixava os bermudão da Ciclone, os boné, 15 dias de crente, eu entrei no bazar e comprei um paletó cinza. Tenho ele até hoje, esse eu não dou, não vendo, não troco, não negocio. De vez em quando eu vou pregar nos congressão grande, eu coloco ele, só para me lembrar de onde eu saí e entender que eu não sou nada, não faço nada, é Jesus que é tudo e faz tudo. E pensem, meu primeiro, como diz as irmãs modernas aí, as blogueiras gospel, meu primeiro look de crente foi um paletó cinza. O meu vizinho da frente, que morava do lado da Márcia, era crente, ele me deu uma camisa azul escuro e uma gravata amarelona.
E minha tia mandou uma calça preta de presente para mim. E minha mãe achou um sapato social no lixo, que ela veio me contar anos depois, porque ela disse que se falasse eu não usaria. E pense, eu coloquei esse look, como diz as modernas aí. Uma calça preta, uma camisa azul escura, uma gravatona amarela, um paletó cinza. Pense a cena, irmão. Olha, o sapatão achado no lixo. Quando eu saí na porta da minha casa, a maloqueiragem olhou para mim assim. Tá parecendo um Mr. Bean, doido. Eu falei, quieta. Os caras, para roubar, agora tem que usar terno. Eu falei, sai, eu tô indo para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, queria ser o pastorzão, irmão. Mas eu estava feliz demais. Jesus tinha me salvado. Não existe alegria maior do que a alegria da salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a irmã Débora insistiu por mim. Não valia nada. Vizinhos meus desejavam minha morte. Mas graças a Deus que Jesus colocou alguém para insistir comigo, e Jesus enfrenta uma tempestade para libertar aquele rapaz. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, que era uma das 10 cidades de Decápolis, os endemoniados vêm e se prostra aos pés de Jesus. E Jesus olha para ele, a conversa de Jesus com o demônio é curta. Sai dele. O negócio de pastor está entrevistando demônio? Demônio é... Tem pastor que usa demônio para doutrinar a igreja, irmão. Peraí, a Bíblia não está servindo para nada mais não. Aí fica o culto todo, o demônio fala, eu não quero estar em culto onde demônio fica falando, eu quero estar em culto onde Deus fala. Porque basta uma palavra dele e a minha história muda, basta uma palavra dele e a nossa história muda, a cura vem, a libertação vem, o socorro vem, basta uma palavra dele e tudo é resolvido. Tudo, a terra foi criada pelo poder de sua palavra, oh glória, aleluia. Então eu quero estar em ambiente onde Deus fala. Aí Jesus olha para os demônios e diz, sai dele. Aí tinha ali uma manada de porcos. Uma coisa que me chama a atenção é que os demônios vão dizer, não nos atormente antes do tempo. Porque nós sabemos que os demônios estão condenados ao lago de fogo. Quando eles veem Jesus, eles vêm e se prostram diante de Jesus, porque eles entram em desespero, pensando que Jesus vai mandar eles para o tormento antes do tempo. Eu fiquei pensando, se os demônios têm medo do lago de fogo, eu não quero ir para lá. Nós não podemos ir para lá. Não é um lugar confortável de se estar. Quando eu vejo aquela parábola, que aquele homem rico rogava, peça para que Lázaro molhe a pontinha do dedo na água e trisque na minha língua para refrescar. Eu já fiquei com muita sede, mas eu não posso te falar o que é um estágio de sede máxima. Eu já fiquei com muita fome, mas eu não posso te falar o que é um estágio de fome máxima. Eu já senti um dor de queimadura, mas eu não posso te falar o que é um estágio de dor de queimadura máxima. E no lago de fogo vai ser fome eterna. A cada dia que passa, a eternidade inteira, a cada dia que passa, a fome vai aumentar mais, a sede vai aumentar mais, e as dores de um corpo que não será destruído, vai sentir a dor das queimaduras. O inferno será terrível. Não é um lugar que é para mim nem para você ir. Por isso estamos aqui, por isso essa cruzada está acontecendo. Você que ainda não é cristão, escapa-te por tua vida hoje. Jesus morreu numa cruz, foi crucificado, não foi um ato de caridade, não, foi um ato muito sério. Porque ele foi crucificado na cruz e entregou a própria vida para salvar a tua do tormento eterno, do fogo eterno, do sofrimento eterno, da fome eterna, da sede eterna. Você não vai para lá, porque Jesus te amou primeiro. Glória! Aí a Bíblia diz que estava ali, e eu caminho para encerrar, uma manada de porcos numa montanha, aproximadamente 2.000 porcos. Um porco na idade de abate hoje deve estar aí na faixa de uns 600 a 800 reais, não é verdade? Quase isso. Faça as contas comigo. 2.000 porcos, valendo 600 reais cada um. É muita grana. Se fosse ali 2.000 vacas, valendo aí 1.000 reais, sei lá, 2.000, 3.000 cada uma, ou 1.000 cabeças de boi, 1.000 cabeças de cavalo, seja lá o que fosse, Jesus tinha dito, vai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque para Jesus mais vale uma alma do que qualquer quantidade de cabeça de porco, cabeça de vaca, cabeça de gado, Hilux, carro, caminhonete, fazenda. Para Jesus, infelizmente, tem igrejas que priorizam mais o dinheiro do que vidas.
priorizam mais as pessoas ricas do que as pobres. Mas Jesus não é desse jeito, ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus o amor é incondicional, mas vale uma alma do que qualquer outro tipo de coisa. Aleluia! Jesus, o interesse maior dele é na sua alma, é na minha alma. Para ele tanto importa se você tem dinheiro ou não, se você fala bem ou não, se a sua família é influente ou não, se os seus parentes são ricos ou não, se você tem influência política ou não. Para Jesus isso nada importa. O que importa para Jesus é o amor que ele tem em você para salvar a sua alma. E Jesus liberta aquele rapaz, olha para os demônios e diz: pode ir, saia! E os demônios saem. E aquele rapaz que era endemoniado, perturbado, o terror de Decápolis, a Bíblia diz que ele agora está bem vestido, oh glória, e em sã juízo. Essa ideia de que agora virou crente, tem que andar mal vestido, não é de Deus, não. Agora eu sou crente, a irmã não penteia o cabelo, não usa desodorante, não veste uma roupa bonita. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é errado é a sensualidade, a imoralidade comportamental, né? Vestidos curtos demais, colados demais, expostos demais, transparentes demais, é pecado. Rapaz, as calças que você usa da sua irmã, porque só pode ser da sua irmã para ser colada desse jeito, isso aí torna-se pecado. Agora andar bem vestido, bem arrumado, é coisa de crente salvo. Serva de Deus tem que andar arrumadona, bonitona. Servo de Deus tem que andar arrumadão, bonitão, comportado, é claro. Até porque o melhor dessa terra é para quem obedece a palavra. Obedeceu, o melhor dessa terra vai vir, vai te alcançar. Oh glória! E Jesus provou isso nessa pandemia. Você viu algum crente desarrumado durante a pandemia? Você viu algum crente passar fome durante a pandemia? Você viu algum crente? Pode ter enfrentado alguma dificuldade, porque a crise foi geral. Sim, mas Jesus cuidou da igreja durante essa pandemia. Pelo contrário, teve crente que saiu da pandemia dono de empresa, irmão. Teve crente que saiu da pandemia de carro novo. Teve crente que saiu da pandemia, que saiu do aluguel e comprou sua casa. Como isso? Sendo que os jornais diziam que o mundo, a crise estava terrível, que todo mundo ia morrer de fome. Como isso aconteceu? Jesus não depende dos governos de direita ou de esquerda. Jesus não depende da economia mundial. Jesus não depende da ONU, do exército, da aeronáutica. Jesus não depende de nada. Quando ele quer honrar alguém, ele honra, porque dele é o ouro, dele é a prata. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então ele vai te dar do pão e do melhor. Se credes, ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Isso é para os crentes. Então agora ele está arrumado, bem vestido, em sã juízo. Aí Jesus vai se retirar, sabe por quê? Porque as pessoas que viram aquele episódio contaram para as outras da cidade e vieram a multidão para ver. Quando chegaram, viram que foram endemoniados, bem vestido, em sã juízo. Em vez de eles fazerem uma estátua de Jesus, embora isso não pode fazer, né, idolatria, mas o mínimo que eles poderiam fazer era isso, ou pegar Jesus no colo e aclamar Jesus. Afinal de contas, Jesus deu jeito no homem que apavorava a cidade. Ao invés de eles gritar usando nas alturas, ao invés de eles dar glória a Deus pelo endemoniado que estava liberto, eles pedem que Jesus saia da cidade. Não dá para entender. Eles pedem para que Jesus se retire. E Jesus só fica onde ele é bem-vindo. Jesus é bem-vindo aqui? É por isso que ele vai ficar por aqui. Jesus não é como os demônios que entra só por uma brecha. Não, Jesus só entra onde ele é bem-vindo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus se retira, porque o povo pede para Jesus sair. Porque tem gente que é incrível, né? Ele prefere ver o drogado morto, o traficante morto, a prostituta morta, o pecador morto. Não, andava aprontando, fazia isso e aquilo, tomava marido dos outros, andava aí prostituindo, ia para os baile funk, andava com a arma na mão, andava assaltando os outros. Agora está aí com a Biblinha na mão e crente. Sim, porque Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não pense você que Jesus morreu pelos bonzinhos, não. Jesus morreu foi por quem não prestava mesmo, por quem
não valia nada, ralava a bucha a noite toda, vivia na festa, na farra, usava droga, não prestava, mentia, ou até não fazia nada disso, mas todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. A grande verdade é que depois do pecado de Adão e Eva não existe ninguém bonzinho. Existem pessoas condenadas ao inferno, que Jesus morreu na cruz e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque a nossa alma tem sede de Espírito. Oh, glória! Eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não tem parte no reino de Deus. Por quê? Porque a nossa alma está faminta. Faminta de quê? Da palavra de Deus, da presença de Deus. Aleluia! A nossa alma clama por salvação. A nossa carne quer o pecado, mas a nossa alma, ela clama por salvação, porque ela sabe que o inferno é real e nós não podemos ir para lá. Oh, glória! E aqui eu encerro. O que acontece? Jesus vai se retirando. O que for endemoniado, quando vê Jesus se retirando, ele corre e diz: mestre, deixa eu te seguir. Jesus disse: não, mas vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Irmão, Jesus faz uma coisa que se o meu pastor fizesse, eu pedir uma reunião de obreiro na hora. O que? Jesus pega alguém que estava endemoniado agorinha e consagra missionário, pregador de 10 cidades. Ordena, vá pregar a minha palavra. Quando alguém se converte e quer pregar, a gente fala: calma aí, espera um pouquinho, o irmão é novo convertido ainda. Tem que passar pelo discipulado, tem que passar pelo batismo. Jesus pegou o cara que estava endemoniado agora e já está mandando ele pregar. Só que Jesus não erra na chamada. É por isso que vale a pena insistir com alguém. A irmã Débora é pastora de uma igreja mais ou menos do tamanho dessa aqui. É uma bênção. Ela não é pregadora. Eu estou insistindo com ela para ir lá no meu podcast. E ela não quer, ela não gosta de aparecer de jeito nenhum. Eu estou brigando com ela. Eu falei: não, só meia horinha, só para a gente conversar. O povo tem vontade de te conhecer. Aleluia. E ela: não, mas é que eu tenho vergonha, não gosto muito disso. Porém, eu só não fui no Acre e em Roraima, dentro do Brasil, e já fui em algum lugar fora do Brasil, pregando o Evangelho. Ou seja, Deus falou com ela: vai, insiste com esse rapaz, ele vai dar frutos. Tem 17 anos que eu prego o Evangelho para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus precisava ganhar pessoas em Decápolis. Ele vai e salva aquele rapaz. Eu amo Jesus porque Jesus trabalha fora da lógica. Quantos intelectuais não devia ter naquela cidade? Quantas pessoas capacitadas não devia ter naquela cidade? Jesus escolhe logo o mais atribulado, o mais endemoniado, o mais possesso, sim. E Jesus não erra na escolha. Jesus não erra na chamada. Ele não estava brincando quando ele te escolheu, quando ele te fez a promessa. A promessa está de pé, ela vai se cumprir. Mas a lógica é totalmente diferente. Não tem condição nenhuma de aquele rapaz ser um pregador de 10 cidades. Mas Jesus não erra, porque Jesus sai dali quando lhe pede. Só que 2 anos depois, Jesus volta em Decápolis. E quando Jesus chega lá, agora tem uma multidão de crentes, que a Bíblia dá números. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ouvindo Jesus pregar. Ou seja, quem foi que ganhou esse povo para Jesus? O que fora endemoniado. Oh, glória! Aleluia! Talvez teu marido está bebendo cachaça hoje, mas tu vai ver ele pregando amanhã. Talvez teu filho está dando trabalho hoje, mas tu vai ver ele na igreja, dando lugar para Jesus amanhã. Talvez a tua família está perdida hoje, mas tu vai ver ela na presença de Deus amanhã, produzindo, ganhando almas. E eu vou liberar uma palavra profética. Deus tem promessa sobre esse trabalho de cruzada, e Ele não errou na promessa. Esse trabalho vai dar frutos, e os frutos desse trabalho vão dar mais frutos, e mais frutos, e mais frutos, e o nome de Jesus será glorificado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Robinho, me ajude no violão. Glória. Cadê a baterista? Ô, baterista arretada, viu? Não quer ir com